Agora vamos apresentar o nosso trabalho na Faculdade Pitágoras, campo de Governador Valadares. O grupo é composto por Júlia Fernandes, Danúbia Vitória, Lucas de Oliveira, Walter Henrique e Richard Henrique. O nosso tema é aspectos antropométricos do esqueleto. Eu, Júlia, vou falar um pouco sobre a introdução do trabalho e vou começar com alguns pontos. A antropometria consiste primeiramente na mensuração das divisões de corpos. A estrutura óssea e musculares da face apresenta características próprias e peculiares e pode ter 3 tipos de divisões, que no caso são a variação de formato e da configuração crâniofacial, tanto no sentido vertical quanto no horizontal. Tem uma grande influência diretamente a oclusão dentária, a harmonização facial, a musculatura orofacial e as funções estomatognáticas, que no caso essas funções é um conjunto de músculos esqueléticos que depende do sistema nervoso. Está falando sobre alguns ossos, inicialmente os ossos parietais. Os ossos parietais são um par de ossos retangulares, achatados e curvos. Eles ocupam a parte superior e lateral da calota craniana. Atuam protegendo o lobo parietal do cérebro. Esses tais ossos se localizam em ambos os lados do neurocrânio. Eles formam uma grande parte das porções lateral e superior da cabeça. Inicialmente, a gente vai estar vendo a vista superior. O osso parietal se articula com outro osso parietal através dessa sutura que se encontra no meio e é chamada de sutura sagital, que é essa que eu circulei aqui para melhor compreensão, e ela também segue uma linha pontilhada. Tais ossos se articulam também logo à frente com o osso frontal, através da sutura coronal. A sutura coronal é essa sutura de cima. Eu também circulei para melhor compreensão de vocês, certo? Na parte lateral, que é essa parte aqui, né, crânio, vista lateral, do osso parietal, ele vai se articular com o osso temporal através da sutura escamosa. Eu também circulei a sutura escamosa ali, dá para vocês verem, segue uma linha, juntamente com o osso esfenoide, que se encontra próximo à sutura escamosa, novamente. A sutura do osso esfenoide é chamada de sutura esfenoparietal. Eu também circulei essa sutura, ali em cima, sutura esfenoparietal. Posteriormente, nós temos o osso temporal, que se encontra na região mastoidea, composto pela sutura parietomastoidea. A sutura parietomastoidea segue aí, né, com essa setinha roxa, dá para vocês verem. E na parte posterior do crânio, vai se articular com o osso occipital, através da sutura denominada lambidoide. A sutura lambidoide segue nessa setinha preta aí. Na parte superior do crânio, encontramos 2 forames chamados forames parietais. Esses forames parietais são basicamente esses 2 furinhos aqui que eu circulei, e eles se encontram em ambos os lados da cabeça, né? Nos ossos parietais. Aqui essa imagem explicativa também mostra o osso parietal de ambos os lados, né? Que seria a parte verde, a sutura coronal em cima, a sagital no meio, dividindo tudo certinho. Nessa imagem aqui, a gente percebe a linha nucal superior e a linha nucal inferior dos ossos parietais. O canal do hipoglosso, margem sagital, ângulo frontal, ângulo occipital, ângulo mastoideo e ângulo esfenoidal. Agora a gente vai falar sobre os temporais, ossos temporais. O osso temporal ele vai se articular com o osso parietal através da sutura escamosa. Aqui eu circulei, né, onde fica a parte escamosa do osso temporal, nessa parte vermelhinha aí. E na parte posterior, através da parietomastoidea. Aqui, ó, parte escamosa do osso temporal, tudo certinho. Aqui, ó, sutura parietomastoidea. Eu dei uma circulada aqui, segue na seta, mas para melhor compreensão eu preferi circular. Também se articula com o osso occipital. Na parte anterior, ele vai se articular com o osso esfenoide através da sutura esfenoescamosa. Ok? Aqui também coloquei uma imagem para vocês verem onde fica o osso temporal, essa parte vermelha, onde segue esse emoji de uma mãozinha apontando, né?
certo? O osso temporal tem alguns acidentes anatômicos. O primeiro deles é o processo zigomático. O processo zigomático é essa primeira mãozinha ali na parte de cima, segue também com uma linha pontilhada, processo zigomático. Esse tal processo vai se articular com o osso zigomático, com o processo temporal do osso zigomático e vai formar, assim, consequentemente, o arco zigomático. Temos também o tubérculo articular. O tubérculo articular, ele se encontra aí debaixo do processo zigomático, também seguido de um emoji. Posterior a esse tubérculo, temos a fossa mandibular. A fossa mandibular também segue abaixo do tubérculo articular, que é basicamente onde se encaixa a cabeça da mandíbula. Ou seja, essa fossa mandibular é onde encaixa a cabeça da mandíbula. Posteriormente, temos o meato acústico externo. Esse meato acústico externo está ali no final, ele é a última mãozinha, meato acústico externo. Superior a ele, temos a espinha suprameática e a fovéola suprameática. Na parte inferior, observamos o que é chamado de processo estiloide, que é basicamente essa ponta de osso, essa pontinha aqui, ó, processo estiloide, essa pontinha de osso. E anterior a este processo, nós temos a bainha do processo estiloide, que se encontra em cima desse processo estiloide, que também é basicamente uma pontinha do osso. Na parte posterior, temos o processo mastoide, que é esse gigante aqui, ó. Processo mastoide. Essa parte enorme, vou tentar dar um zoom aqui para ver. Essa parte aqui é processo mastoide. Juntamente, temos o forame mastoide e a incisura mastoide. A incisura mastoide chega aí por cima desse processo mastoide. Ok? Aqui, a gente vai ver sobre os ossos temporais auditivos, na parte auditiva. Vou dar uma olhada aqui na parte auditiva, certo? O osso temporal, ele também abriga as estruturas que formam o ouvido médio e interno. Foi onde eu coloquei aqui, ó, o músculo temporal, o osso temporal e o meato acústico externo. Ambos a gente já tinha visto nas imagens anteriores, já tínhamos falado sobre eles, né? Meato acústico, segue aqui, né? O osso temporal abriga essas estruturas que formam o ouvido médio e interno. Ok? Vamos lá. Aqui, quando o crânio é observado de uma vista posterior, os ossos temporais podem ser vistos nas extremidades laterais do crânio, com a proeminência arredondada, chamada processo mastoide, sendo essa a característica mais proeminente visível. Ou seja, aqui, né, que a gente... Bom, eu vou estar falando sobre alguns ossos, e o primeiro deles é o osso lacrimal, que é o menor e mais frágil dos ossos que compõem o viscerocrânio. Está situado na porção anterior da parede medial da órbita. Podemos dividir a face externa em região anterior e região posterior. A região anterior apresenta um pequeno sulco, que é direcionado a um sulco originário do osso da maxila, onde o mesmo é chamado de sulco lacrimonasal e tem como função alojar o saco lacrimal. A região posterior apresenta um formato plano, direcionando-se ao osso etimoide. O lacrimal articula-se com 4 ossos, que são o etimoide, maxila, frontal e concha nasal inferior. Agora é dos ossos nasais, que são 2 pequenos ossos finos que variam de tamanho e forma, conforme a origem da pessoa e sua idade. Eles estão dispostos lado a lado, na porção média e superior da face, e através de sua união formam a ponte do nariz. Os ossos nasais articulam-se com 4 ossos, que são o frontal, etimoide, maxila e o nasal do lado oposto, ou contrário, né? O osso etimoide é o único e poroso que forma a área média do viscerocrânio e constitui a região médio-facial do crânio. Ele contribui para os limites da órbita da cavidade nasal, do septo nasal e assoalho da fossa craniana anterior. O etimoide consiste de uma placa perpendicular
dois labirintos etimoidais, que são todos ligados à placa cibriforme. Então, a placa perpendicular e os dois labirintos etimoides são ligados à placa cibriforme. O osso etimoide faz limite com 15 outros ossos cranianos, e os principais limites deles são anteriormente com o osso frontal, posteriormente com o osso esfenoide, inferiormente com o vômer e inferiormente com a concha nasal inferior. Agora é o osso zigomático, que é um dos ossos com formato mais irregular do crânio. Consiste de 3 processos diferentes, variando em forma e dimensões, que são processo apófise temporal, processo apófise maxilar e processo apófise frontal. O osso tem os forames zigomático facial, que é localizado no processo frontal do zigoma, e o forame zigomático orbital é encontrado no processo frontal, lateral à cavidade orbitária. Entre o zigomático facial e zigomático orbital tem um pequeno canal que os conecta. Agora é sobre o canal auditivo, que também é chamado de meato acústico externo. Ele estabelece uma comunicação entre o meio exterior e a orelha média. O sistema auditivo é dividido em 3 partes e o processo da audição ocorre em 2 etapas. O mecânico, que acontece na orelha externa e média, e o mecânico elétrico, que decorre na orelha. A orelha externa é constituída pelo pavilhão auricular e pelo meato acústico externo. O pavilhão auricular é o apêndice situado lateralmente na cabeça, a parte visível da orelha, e é formado por uma cartilagem flexível e irregular, exceto o lóbulo, e ela é recoberta de pele. A orelha média está situada entre a membrana do tímpano e as estruturas da orelha interna. Ela é composta pelos ossículos martelo, bigorna, estribo e pele tuba auditiva. Já a orelha interna está na porção petrosa do osso temporal. É composta por uma parte anterior relacionada com a audição e denominada cóclea. É uma parte posterior relacionada com o equilíbrio e formato pelo vestíbulo. No ouvido externo é onde a cera do ouvido é produzida para evitar que o micro-organismo entre no canal auditivo. Para finalizar, vou falar sobre o osso esfenoide, que é o osso mais complexo do corpo humano. Constitui a maior parte da base do crânio e contribui para o assoalho da fossa craniana medial. O osso esfenoide é localizado na base do crânio, anteriormente aos processos jugular e basilar do osso occipital. As estruturas dos tecidos moles, como o nervo craniano e parte do cérebro, estão associadas a esse osso e têm relações intensas com ele. O esfenoide possui 4 partes principais, que são o corpo, asa menor e maior, e os processos pterigoides. O esfenoide articula-se com o osso frontal, o parietal, a parte escamosa do osso temporal e com o occipital. No terço inferior do crânio, começando pelo maxilar, também pode ser chamado de maxila, pois são ossos pares. Contribui para a formação do assoalho da órbita, que é a parte inferior da cavidade orbital. Os processos frontais das maxilas fazem divisa com os ossos nasais. Abaixo temos o corpo da maxila e os processos alveolares, que são as regiões de encaixe dos dentes. E também 2 forames, chamados de forames infraorbitais, que agregam o nervo e a artéria infraorbital. Essa pontinha abaixo do vômer é chamado de espinha nasal anterior, e ela faz parte da maxila.
Já falando do vômer, o vômer é um osso ímpar que está verticalmente no interior da cavidade nasal, separando os lados direito e esquerdo. Ele está diretamente ligado à lâmina perpendicular do etimoide, mas ele é a parte mais baixa que contribui para a formação do septo posterior. E agora falando do palatino, também chamado de palato ósseo, mais conhecido como a parte dura do céu da boca, é formado pelos processos palatinos da maxila, que são essas elevações. A parte final é formada pelas lâminas horizontais do osso palatino. E o limite anterior são os dentes maxilares. E temos também os forames palatinos maiores, que agregam o nervo palatino maior, a artéria palatina maior e a veia palatina maior. Forame incisivo, que agrega o nervo mesopatino e a artéria esfenopatina, e também a veia esfenopatina. E o forame palatino menor, que agrega o nervo palatino menor, a artéria palatina menor e veia palatina menor. Agora falando da mandíbula, que é o osso móvel do crânio, a parte horizontal é chamada de corpo da mandíbula. Nele temos a protuberância mentual, que chamamos comumente de queixo. 2 forames mentuais que agregam os nervos mentuais, bem como artérias e veias mentuais. A parte vertical é o ramo da mandíbula. E o encontro dos dois é chamado de ângulo da mandíbula, que é essa voltinha no fundo. O processo posterior da parte mais alta do ramo é o processo condilar da mandíbula, ou côndilo da mandíbula. É ele que, junto ao osso temporal, faz a ATM. Esse fundo é a incisura da mandíbula, e o processo anterior é chamado de processo coronoide. Na vista interna, ainda mantendo os nomes ramo e corpo, no ramo nós temos o forame mandibular, que são 2, esquerdo e direito, que agregam os nervos alveolares inferiores e seus ramos. Mais inferiormente também temos as 2 fóveas, sublingual e submandibular. São elas que permitem o encaixe das glândulas salivares, também chamadas de sublingual e submandibular. Nesse trabalho, abordamos a morfologia e funcionalidade da cabeça e pescoço na odontologia. Abordamos de forma sucinta os ossos parietais, temporais, occipital, frontal, lacrimal, etimoide e esfenoide, além dos ossos relacionados ao aparelho auditivo e da mastigação. Também abordamos as suturas responsáveis por manter a unidade da calota craniana, sendo assim de grande valor para aprofundarmos o nosso conhecimento na área supracitada, mais especificamente nos aspectos antropométricos do esqueleto craniofacial.